assunto, ok? Um assunto de suma importância, um assunto que cai nas provas do Enem, futuramente vocês vão estar efetuando essas provas aí, participando, então precisamos ter essa base aí que a gente começou na semana passada, que foi o renascimento científico, né? Então, algumas características eu coloquei aqui para resumir, né, sobre o renascimento científico. Primeiramente, o desenvolvimento de técnicas de contabilidade, domínio de novos conhecimentos, a exemplo, a astronomia, a matemática e engenharia naval. Todos esses exemplos aí citados é um exemplo do renascimento científico em que ocorreu entre o século XVI até o século XVIII, ok? Temos aqui o estudo sobre a ciência política, né, com o filósofo aí Maquiavel, com o título do seu livro, né, O Príncipe e a Utopia de Thomas More, né? Temos também as explicações racionais baseadas nos exemplos de Copérnico, aonde ele fala do heliocentrismo, né? Aonde ele comprova que a Terra não é o centro do universo. Na verdade, o que é o centro do universo é o Sol, né? É o Sol, e a Terra girava ao redor do Sol, ao contrário do geocentrismo, que explicava tentava justificar que a Terra era o centro do universo. Mas aí Copérnico consegue comprovar, né, com seus métodos matemáticos, físicos, astrônomicos, sobre essa situação do do centro do universo, que agora é comprovado por ele que a Terra gira em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra. E aí apresenta-se também nesse período do renascentismo científico a Newton, não, Isaac Newton, falando sobre a lei da gravidade. Também se inicia, dá um grande avanço na medicina, né, os estudos da anatomia, circulação sanguínea, a dissecação dos corpos, aonde no período medieval a igreja repudiava, negava totalmente, não permitia que a ciência ela avançasse nessas condições, porque tudo era pecado, não podia tocar no corpo do morto, não podia abrir o morto, então o médico, o cientista não podia saber de como a doença se agravou dentro do organismo humano para fazer a dissecação e tudo mais. Então era tudo negado pela igreja. Com o início do Renascimento e os cientistas empolgados pelas filosofias explicadas, expostas na época de sair do teocentrismo e eles começam a divulgar mais o antropocentrismo, é, as ideias mais racionalistas, as ideias mais voltadas ao conhecimento específico, eles têm mais força e nessa atitude filosófica de pesquisar, de procurar mais, os cientistas têm base e começam a produzir mais investigações, e no que se investiga mais conhecimento é agregado, ok? Tá? Então, temos algumas características aqui do Renascimento. O que aconteceu no Renascimento? Renovação da cultura grego-romana, né? O pessoal voltou um pouco lá atrás naquela cultura clássica grego-romana, ok? Pegou um pouquinho lá dos costumes, do comportamento político, filosófico dos gregos romanos,
ok? E aí surge um outro elemento filosófico interessante que é o humanismo, né? Aonde ele predomina a questão humana, coloca o ser humano como centro, né? O antropocentrismo também, onde é, é mais voltado ainda para o homem, né? Coloca o homem realmente no centro de todas as coisas, se desliga totalmente do teocentrismo, o otimismo, onde surgem as ideias de positividade, de otimismo, né? Por isso que surgiu esse otimismo, né? Onde eles procuravam ser é, pessoas otimistas, não negativas, ok? Ao contrário, aquilo que se pregava na Idade Média, onde se formos atrás vai acontecer algum mal, alguma coisa assim. Não, os otimistas eles procuravam investigar no sentido de que eu vou alcançar algum êxito, eu vou conhecer mais, eu vou ter mais conhecimento, né? Então não é algo negativo eu procurar mais conhecimento. Então, por isso que os otimistas eles é, deram grande parcela, contribuição no renascimento científico. A questão do individualismo, o próprio nome está dizendo, individualismo é de individual, aonde é mais se observado o ser humano não na questão social, mais individual, o seu comportamento, observar as psiques, né? Psicologia, psicanálise, psiquiatria, toda essa questão voltada ao indivíduo. O naturalismo, onde se estuda mais as questões naturais, o hedonismo, prazeres pelas coisas da vida, né? Onde pregada a doutrina ou a filosofia de que como é bom viver os prazeres da vida, viver o bom da vida, né? Não se apegar só nas questões religiosas, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não. O movimento hedonista, ele vem pregar o prazer. Vamos viver a vida. Vamos viver a vida um dia de cada vez. Esse é praticamente resumindo o pensamento hedonista. O neoplatonismo, o novo platonismo, né? Neoplatonismo, ou seja, eles pegam algumas ideias de Platão e fazem uma repaginada, né? Não fugindo das características, mas dando uma nova ênfase no que Platão justificava, no que Platão pensava. E aí também nasce o, ra, o racionalismo, né? O racionalismo das questões racionais, onde tudo é comprovado pela razão do ser. E aí eu coloquei aqui para vocês um resumo geral do Renascimento. Vocês podem verem aí o surgimento do classicismo e, no mesmo período, o humanismo. O humanismo ele traz quatro características específicas, né? A valorização do homem, o individualismo, a razão e o espírito crítico. Dentro dessas características, há o quê? Uma valorização da observação e da experiência, e nessa valorização de observação da experiência, temos os desenvolvimentos de vários domínios do saber. Diga-se de passagem, das manifestações culturais. Por exemplo, arquitetura, escultura, pintura, literatura. Então, essas manifestações justificavam essa valorização da observação, ou seja, houve um grande desenvolvimento do domínio do saber em todos esses aspectos aqui citados em termos culturais. Dentro disso, houve condenação do comportamento do clero.
né? Houve a reforma protestante, a reação da Igreja Católica concernente a essa reforma protestante, e aí, dentro dessa reação é, da Igreja Católica é, sobre o efeito da reforma protestante, há dois poréns, né? O Concílio de Trento e a Contra-Reforma. Primeiro, o Concílio de Trento foi o quê? A reafirmação dos princípios fundamentais que a Igreja pregava. Também a renovação interna, ou seja, houve uma renovação dentro do ambiente do clero, né? da Igreja. E as ações da Contra-Reforma nesse mesmo período aí foi o que? O índex, a Inquisição e a campanha de Jesus, ou seja, mandando o que os jesuítas fazerem catequizar os indígenas, os povos que não conheciam a religião, ok? A religião católica. Então, esse momento do renascimento foi algo surpreendente e algo que trouxe a, ao, ao mundo várias filosofias e vários argumentos de contrapartida. É, houve essa divisão, né, de pensadores, os que defendiam a igreja, os que defendiam a sociedade, os que defendiam as questões filosóficas e assim sucessivamente. E a gente vai ver uma grande abordagem de vários argumentos, ideologias, e como foram apresentadas lá nas características do Renascimento. Bom, queridos, temos uma atividade de reflexão aqui para vocês e o que vocês devem fazer. Novamente, que nem foi feito lá em Sociologia. Você vai ler, refletir sobre cada argumento aqui e fazer a sua justificativa sobre cada argumento, sobre cada pensador que propôs uma ideia, ok? Tchau para vocês, estou morrendo de saudade, segundão. Tchau, tchau, até a próxima.